Então, galera, fazendo aqui o exemplo que tem lá no slide, o exemplo da letra A. Nós temos um exemplo: dy dx é igual a 2x. A condição inicial, o PVI, é que quando o x for 0, o y vale 2. Quando o x for 0, o y vale 2. Certo? Então vamos resolver isso aqui. Primeiro a gente consegue perceber que a gente consegue separar. Colocar quem tem y para um lado e quem tem x para o outro. Então vamos separar esse DO. Fazendo aqui o produto de meio pelos extremos, vai ficar dy é igual a 2, dy é igual a 2x dx, certo? Agora que a gente separou, a gente vai integrar dos dois lados. Integrando aqui dos dois lados, integrando desse lado e desse lado. Fazer a integração normal. A integral de dy é o próprio y. Y é igual. A integral de 2x é 2x elevado ao quadrado sobre 2, certo? Esse 2 aqui ele pode cortar com esse, corta com esse. Aí aqui não pode esquecer de que de adicionar a constante como resposta, mais uma constante c. Não pode esquecer dessa constante, porque se você esquecer ela, ela vai interferir no resultado e vai tornar a tua resposta errada. Então nós temos como resposta y é igual a x ao quadrado mais c. Lembrando que esse y aqui é y de x, porque o x é a variável independente aqui embaixo e o y é a função, é a variável dependente. Então é o y de x é igual a x ao quadrado mais 2. Isso aqui é a solução geral da equação. Lembra lá que a gente estudou solução geral, solução particular? Então isso aqui é a solução geral da equação. Só que não termina por aqui o problema, ele te dá uma condição inicial. A condição inicial é essa: quando o x for 0, o y vale 2. Então a gente vai aplicar essa condição inicial aqui nessa resposta que a gente encontrou para poder ver qual o valor da constante. Então y de x é igual a x ao quadrado mais c. Então, quando o x for 0, o y vale 2. Então, aqui é 0. Não. Quando o x for 0, o y vale 2. Então, no lugar de y de x eu vou ter 2. E no lugar do x eu vou colocar o 0. 0 ao quadrado mais c. 0 ao quadrado é 0, então a gente descobre que o valor de c é igual a 2. Certo? O valor de c é igual a 2. Então, com o valor de c, a gente vai pegar esse valor de c e substituir na solução geral que a gente encontrou. Y de x é igual a x ao quadrado mais 2. Essa é a solução particular, e a solução geral. Aqui eu posso botar y de x, ou então eu posso colocar só y igual a x mais 2. Por que eu estou botando essa notação aqui, y de x? Porque mais na frente, quando eu estiver fazendo questões de circuitos elétricos, isso aqui vai ser importante para a gente entender algumas coisas, certo? Então aqui a solução particular e a solução geral. Vamos fazer mais dois exemplos para poder fixar como é que se resolve variáveis separáveis, EDO por variáveis separáveis. Continuando aqui com a resolução de exercícios, vamos fazer essa questão aqui. A questão diz o seguinte: resolva, aí tem uma EDO escrita 1 mais x vezes dy menos y vezes dx. Aqui é dx, galera. Vezes dx igual a 0, certo? Essa questão ela pede para você resolver a EDO para encontrar a solução dela. Como é que a gente vai fazer isso? Você perceba
Perceba que você consegue separar as variáveis, que quem tem x está multiplicando dy, quem tem y está multiplicando dx. Com isso é um indício de que a gente vai conseguir separar as variáveis. Então, a gente separando aqui as variáveis, fica como? Fica 1 mais x vezes dy é igual. Eu pego essa parte aqui e passo para o segundo membro. É igual a y vezes dx. Certo? Agora quem tem y eu passo para cá e quem tem x eu passo para lá. Vai ficar dy sobre y é igual a dx sobre 1 mais x. 1 mais x, certo? Agora aqui o que a gente vai fazer? Como a gente já conseguiu separar as variáveis, a gente já conseguiu colocar quem tem y para um lado e quem tem x para o outro, então a gente vai aplicar a integral dos dois lados. Aplicando a integral no primeiro membro e aplicando a integral no segundo membro. Agora aqui a gente vai usar uma propriedade de integral, essa propriedade aqui, ó. A propriedade número 3. Vou mostrar aqui para vocês. Essa propriedade aqui número 3, onde du sobre u, a resposta é quem? É ln de u, do módulo de u, mais c. Aqui no nosso caso, o u será o y, então a resposta fica como? Ln do módulo de y, mais c eu boto aqui? Não vou colocar mais c agora, eu vou colocar no final, no segundo membro, que é para poder somar com a constante do outro lado, para ficar uma constante só. Aqui o nosso u é 1 mais x, então fica ln do módulo de 1 mais x mais a constante c. Não pode esquecer da constante c, certo? Agora a gente chegou aqui, só que ainda não está resolvida a questão, porque a gente tem que explicitar o y, tem que achar y igual a alguma coisa. A gente ainda não conseguiu fazer isso, então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que aplicar uma propriedade de logaritmo. A gente vai usar a propriedade número 6, que quando eu tenho a elevado a log de x na base a resposta é igual a x. No nosso caso aqui a gente tem ln. Quem é a base de ln do logaritmo natural? A base é aqui, ó, eu tenho um ln do módulo de y na base e, só que o L não aparece, é como se fosse o log de 10. Quando a gente vai fazer log de 10, a gente não bota o 10 lá explícito, o 10 fica subentendido. A mesma coisa é aqui no ln. Então o que a gente vai fazer? De posse disso, a gente vai aplicar dos dois lados. Vai fazer isso aqui, ó. Pega esse primeiro membro e pega esse segundo membro todo e coloca como se tivesse um ezinho, tivesse elevado ao primeiro membro e elevado ao segundo membro. Porque quando eu fizer isso, vai ficar elevado a ln do módulo de y. A resposta vai ser quem? A resposta vai ser o módulo de y, segundo a propriedade, correto? Então a resposta vai ser o módulo de y aqui. Então eu vou ter módulo de y aqui como resposta, igual aqui eu tenho ln do módulo de y mais c, né? Então eu posso distribuir esse eu tenho que o elevado ao ln do módulo de 1 mais x vezes elevado a c, não é? Porque aqui é a mesma base, ó. Se eu conservar a base e somar os expoentes, eu vou voltar até isso aqui que eu tinha anteriormente. Então esse aqui tá certo. Quando a gente tiver desse jeito, a gente tem que distribuir o expoente, distribuir a base para poder simplificar. Então continuando, eu tenho módulo de y é igual aqui, quanto é que dá? Aqui vai dar isso aqui, ó, vai dar 1 mais x, que é o que está dentro, segundo a propriedade que nos diz 1 mais x vezes quem? Vezes elevado a c. Elevado a c, esse número é o neperiano, ele é uma constante, ele vale aproximadamente 2,71, é um número.
é um número. Então a gente, para simplificar, a gente escreve E. Então se eu botar E elevado a C, isso aqui vai dar uma outra constante, né? Certo. De posse desse conhecimento, a gente vai ter que vir para cá, a gente vai ter que eliminar esses módulos aqui, ó. Ter que eliminar eles. O módulo de y é igual ao próprio y, certo? Beleza. E agora aqui a gente vai ter que pensar um pouco. Vou recapitular com vocês aqui as propriedades de como é um módulo. Nós temos o seguinte, que o módulo de x ele é igual a x se x maior ou igual a zero, certo? Ou o módulo de x vai ser igual a menos x se x menor que zero, certo? Aí você pensa, mas igual a menos x, mas o módulo não é sempre positivo? Sim, o módulo é sempre positivo. Só que quando o número é negativo, por exemplo, o x aqui é menos 3. Se o número for menos 3, então o módulo de menos 3 é igual a quem? A menos 3, e vai se tornar mais 3. Por outro exemplo, se eu tiver o módulo de 10, ele é igual ao próprio 10. Se eu tiver o módulo de menos 10, ele vai ser igual a menos 10, que é igual a 10. Ou seja, para eu descobrir o módulo de um número, quando eu não sei que número é esse, quando ele é uma incógnita, a gente tem que saber, tem que aplicar essa regra. Vai ser igual a ele mesmo se ele for maior que zero, e vai ser igual a menos ele se ele for menor que zero. De posse desse conhecimento, a gente vem analisar esse nosso caso aqui que a gente tem. Temos o módulo de 1 mais x. Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a ele próprio, 1 mais x, se ele, 1 mais x, for maior ou igual a zero. Isso implica que, setinha ficou muito feia, né? Mas tudo bem. Isso implica que x maior ou igual a menos 1. Ou ele vai ser 1 mais x, vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos ele, 1 mais x, se ele, 1 mais x, for menor que zero. Isto implica que o x é menor que menos 1. Ou seja, a gente descobriu que o módulo de 1 mais x, ele vai acabar sendo mais ou menos 1 mais x, né? Porque aqui no primeiro caso ele é ele mesmo e no segundo caso ele é menos ele. Então o módulo de 1 mais x é igual a mais ou menos 1 mais x, certo? Aí vai depender do valor de x. Se o x for maior que menos 1, ele se torna mais. Se o x for menor que menos 1, ele se torna menos, certo? De posse disso, a gente traz essa resposta para cá. Então nós temos que y é igual a mais ou menos 1 mais x vezes e elevado a c. Você concorda comigo que mais ou menos e elevado a c é uma outra constante? É uma constante que eu posso chamar de k. Por quê? E elevado a c é um número. Mais ou menos esse número eu posso generalizar ele para k. Então a resposta ficaria y igual a k vezes 1 mais x. Essa é a solução da EDO, certo? Vamos fazer mais um exemplo para a gente ficar craque nessa questão de solução.